Bom, gente, então o assunto da aula de hoje vai ser semelhança de triângulos, né? Então, a partir daqui a gente vai começar com a parte de geometria plana e a gente vai até o fim do bimestre com isso, beleza? Então, semelhança de triângulos, vamos lá. Dois triângulos, eles são semelhantes se seus ângulos correspondentes são congruentes, ou seja, são iguais, e os lados homólogos são proporcionais, tá? O que isso quer dizer? Vamos lá. Desenhei dois triângulos aqui, tá? Observa só, esse ângulo aqui, ó, ele é igual a esse ângulo aqui, tá? Por isso que eles têm o mesmo símbolozinho. Símbolozinho assim, a mesma marcaçãozinha ali. Esse aqui é igual a esse aqui, observa que tem duas curvinhas ali. E aqui, esse é igual a esse aqui, né? Observa que tem três. Então, isso quer dizer que esses ângulos, né, são iguais, né? Esses são os ângulos correspondentes que a gente estava falando ali em cima, eles são iguais. Então, eu posso escrever da seguinte forma: o ângulo A, é assim que a gente faz, ele é congruente ao ângulo D, tá? Esses três tracinhos são congruentes, mas basicamente quer dizer que são iguais, ok? O ângulo B, deixa eu colocar na frente. O ângulo B é congruente ao ângulo E, ou seja, são iguais, e o ângulo C é congruente ao ângulo F, ou seja, são iguais, tá? E aí, o que mais agora a gente falta analisar? Agora vamos analisar os lados, o que está acontecendo com os lados desse triângulo aí. Bom, esse lado AB, né, a gente coloca assim, um tracinho em cima, geralmente, para tipo, medir a distância, né, o comprimento ali que é. A gente não precisa aqui nesse caso, mas eu vou colocar aí, tá? Acho melhor nem colocar para não ficar um monte de traço, né? Eu vou deixar sem. Mas quando aparecer o tracinho, você sabe que é só o comprimento. Então, gente, o lado AB, vamos fazer o lado AB dividido pelo lado DE. Então, AB dividido por DE, AB é 1,5 e o DE é 3, né? Observa aí na figura. Então, gente, 1,5 dividido por 3 é a mesma coisa que 1 sobre 2, tá? Se você está na dúvida, divide aqui em cima por 1,5 e divide aqui embaixo também por 1,5. Você vai ver que vai dar 1 sobre 2, tá? Ok. Agora vamos dividir os lados AC pelo lado DF. Então, o lado AC é 2,2 e o lado DF é 4,4. Então, aqui, gente, a mesma coisa. Se eu dividir em cima e embaixo por 2,2, isso aqui vai me dar 1 sobre 2, tá? Agora, por último, vamos fazer o BC, o lado BC, dividido pelo lado EF. Então, o lado BC é 2,5 e o lado EF é 5. Do mesmo modo, se eu dividir em cima e embaixo por 2,5, isso aí vai me dar 1 sobre 2. Então, observa só. Igualzinho, né? Então, gente, isso aqui é o que a gente está falando dos lados serem proporcionais, tá? Todos os lados, eles, quando a gente pega uma medida dividido pela medida correspondente ali, né? Pelo lado homólogo, que a gente fala, tá dando a mesma coisa. Então, gente, esses dois triângulos aqui, eles são triângulos semelhantes, tá ok? É isso que quer dizer, os lados, né, correspondentes, cada lado correspondente, cada ângulo correspondente em um é sempre igual ao ângulo no outro. E se eu pegar um lado dividido pelo lado homólogo, que a gente chama, esses lados a gente vai ver que eles são proporcionais, né? Sempre tá dando o mesmo resultado. Então, gente, a gente pode falar que esses triângulos são semelhantes, tá? Aí aqui eu vou só reescrever isso. A gente fala o quê? Que o triângulo ABC é semelhante, esse tiozinho quer dizer semelhante, tá? Ao triângulo DEF, ou seja, né? Isso aqui quer dizer novamente que o ângulo A é congruente ao ângulo D, o ângulo B é congruente ao ângulo E e o ângulo C é congruente ao ângulo F. E os lados, além disso, os lados AB dividido por DE está sendo igual ao lado AC dividido por DF igual a BC dividido por EF, né? Foi justamente isso que a gente viu, ó.
AB sobre DE tá dando 1,2. AC sobre DF tá dando 1,2. BC sobre EF tá dando 1,2 não, perdão, gente. 1 sobre 2. Então, os três são iguais. É por isso que a gente escreve assim. Então, gente, triângulos semelhantes são triângulos que apresentam essas características aqui. Ângulos correspondentes iguais, lados homólogos proporcionais, tá? Aí, gente, só que assim, quando a gente tá estudando, né, fazendo problema, que a gente vê dois triângulos, pra gente não ter que ficar determinando, vamos ver se todos os ângulos são iguais, vamos ver se todos os lados são proporcionais. Existem casos, que a gente chama de casos de semelhança, que vão reduzir isso aí. A gente não vai precisar olhar para tudo isso aqui, né? A gente vai precisar olhar para dois ou três dessas coisas aí. E a gente vai ver isso um pouco depois, tá? Mas antes de ver isso, a gente tem que aprender sobre teorema de Tales, que vai ser importante para a gente para mostrar, né, esses casos de semelhança. Então, gente, teorema de Tales aqui, eu creio que vocês também já viram, né? A gente vai revisar, que é o seguinte: se duas retas são transversais a um feixe de retas paralelas, então a razão entre as medidas de dois segmentos quaisquer de uma delas é igual à razão entre as medidas dos segmentos correspondentes da outra. É muita informação. Então, vamos lá, o que é que isso está querendo dizer? Se eu tenho duas retas transversais a um feixe de retas paralelas. Então, eu vou desenhar esse feixe de retas paralelas. Espero que meu desenho fique, que as retinhas realmente fiquem boas. Um feixe de retas paralelas são várias retas paralelas. E eu quero duas retas transversais a esse feixe. Ou seja, eu vou fazer uma reta assim. Viu que não foi, né? Então vamos lá de novo. Vou fazer uma reta assim. E vou fazer outra assim. Então, reta transversal, gente, é basicamente que elas tocam essas retas paralelas em um ponto. Tá? Então, essa reta aqui, ela toca essa reta aqui apenas nesse ponto. Né? Então, isso quer dizer reta transversal. Então, agora, gente, eu vou botar umas letrinhas. Vou falar que aqui é o ponto A e aqui é o ponto A'. Aqui é o ponto B, aqui vai ser o ponto B'. Aqui é o ponto C, aqui é o ponto C'. E aqui eu vou chamar de ponto D e aqui eu vou chamar de D'. Então, gente, eu posso fazer, que nem ele fala aqui, olha. A razão entre as medidas de dois segmentos quaisquer de uma dessas retas, ou seja, dessa reta, vai ser sempre igual à razão entre as medidas dos segmentos correspondentes da outra reta. Ou seja, gente, eu posso ter A sobre AB, o segmento, está para, por exemplo, esse segmento CD, assim como a linha B', hoje tá difícil, gente, está para o segmento C', D', tá? Então, o teorema de Tales me fala que isso aqui vale. Mas, gente, vale quaisquer outros, tá? Eu posso agora ter, por exemplo, vai ficar meio ruim, mas eu posso ter BC está para, vou botar, ó, AD, que é tudo isso, assim como BC, B', C' está para a linha D', tá? Eu posso ter quaisquer combinações aí, desde que seja sempre um ali correspondendo ao outro e o outro igual, né? Sempre fazer essa associação. Eu não posso pegar, tipo, BC com a linha B', por exemplo, né? Eu tenho que fazer tudo um lado correspondente ali ao outro, que vai dar certo, tá? Sempre vale em quaisquer dois segmentos. Tranquilo? Bom, e aí vamos fazer uns exemplos, né, para ficar um pouquinho mais claro. Então, vamos lá, eu tenho aqui o feixe de retas paralelas, que é o que está em preto. As retas transversais são as que estão em vermelho e em roxo. Então, gente, vamos fazer ali o que a gente aprendeu no Teorema de Tales. Eu sei o quê? Que o 3 está para o 6, assim como esse segmento aqui, esse segmento aí é quanto, gente? É só você observar, tudo é x e aqui é 4. Então, esse segmento aqui, ó, é x menos 4. Então, assim como x menos 4 está para 4. Tá? E aqui, a gente vai fazer o quê? Aqui, ó, multiplicação cruzada. Então, eu tenho 6 vezes x menos 4 igual a 3 vezes 4. Chuveirinho aqui, 6x menos 24. 3 vezes 4 eu sei que é 12.
6x vai ser igual a 12 mais 24. 6x vai ser igual a 36. Então, o x é 36 dividido por 6. Eu sei que o x vai ser 6. Tranquilinho. Tá? Descobrimos aí, então, o valor de x nesse caso. E aí, né, se o x é igual a 6, então eu sei que aqui vai ser 6 menos 4, aqui vai ser 2. Né? Eu não vou colocar, porque senão, depois quando o material ficar pronto, vai dar uma confundida, tá? Mas enfim, o x aí era 6. Esse aqui já é um pouquinho mais complicado, mas é só pra ver. Só complicado pra ver. Pra fazer vai ser a mesma coisa, tá? Então, vamos lá, ó. Vamos pegar esse segmento com... Então, 5 está para esse segmento aqui, 3. Assim como esse segmento, né? Acho que eu vou colocar de cores diferentes. Deixa eu ver se dá certo ainda. Então, olha só, gente. Esse segmento aqui, ó, 5, está para esse segmento 3. Assim como, quem é o correspondente aqui, ó, do outro lado? É o 4. Opa. É o 4 aqui, ó. Está para, quem é o correspondente aqui? O x. Opa. X aqui. Tá? Então, talvez assim fique um pouco mais fácil de visualizar. E aqui, responde da mesma forma. 5x igual 4 vezes 3, 12. 12 dividido por 5, eu já tinha feito, dá 2,4. 2,4. Calculamos o x. E aí aqui, né, pra gente descobrir o y agora, então vamos fazer o mesmo processo. Ó, esse 5 aqui, né, ele está para esse y, né, observa que eles estão na mesma reta ali, né, assim como o 4 está para quem? Está para o 2, né? Correto? Então, fazendo aqui, a gente tem 4y igual a 10. Y vai ser 10 dividido por 4. Então, y vai ser igual a 2,5. Então, mais um exemplo aí. Opa. Bem parecido com o da atividade, tá? Então, gente, vamos lá agora para o teorema fundamental da semelhança. O teorema fundamental da semelhança, ele fala o seguinte: toda reta paralela a um lado de um triângulo que intersecta os outros dois lados em pontos distintos determina um novo triângulo semelhante ao primeiro. O que isso quer dizer? Bom, eu tenho esse triângulo aqui ABC. Se eu vim aqui traçar essa reta DE, tá? Aqui eu já tracei, mas enfim. Eu traço essa reta DE e essa reta DE é paralela a esse lado BC. Então, DE paralelo ao lado BC. Tá? Esses dois tracinhos é o que a gente fala paralelo. Então, gente, esse triângulo ABC vai ser semelhante a esse triângulo ADE. É isso que o teorema fundamental da semelhança fala pra gente. Toda vez que isso acontece, esses dois triângulos, o pequeno e o maior, são semelhantes. E sendo semelhantes, a gente consegue fazer consegue utilizar as proporções, né, entre os lados. E aí a gente consegue fazer os exercícios aí que tiver pedindo alguma dessas coisas relacionadas aí. Se você tem dificuldade de enxergar na hora de fazer exercício, eu recomendo você dividir os dois triângulos, que fica mais fácil de você ver, né? Quando você for fazer o exercício. Eu vou mostrar aqui como aplicar isso. Olha, nesse exemplo, calcule o lado CB e o lado CE desse triângulo aí. E eu falo aqui que o DE, né, é paralelo ao lado AB. Então, a gente está nesse caso ali que a gente vai utilizar o teorema da semelhança de triângulos. Bom, divide aqui os dois triângulos para ficar mais fácil de você enxergar. O triângulo maior, que é o ABC, ou seja, eu coloquei aqui ABC, e o triângulo menor, que é o CDE. CDE coloquei aqui. Então, esse lado aqui é 12, né? Esse lado aqui é B, é 4, só essa partezinha. Aqui o triângulo menor aqui é 9 e o resto a gente não tem.
né? Então, vamos tentar aplicar aí a semelhança pra gente ver o que é que vai dar. Bom, a gente sabe o quê? Que o 12, pelo teorema da semelhança, né? Esses dois triângulos são semelhantes. Não coloquei aqui os ângulos, né? Mas a gente sabe que esse ângulo aqui é igual a esse ângulo e esse ângulo aqui é igual a esse ângulo. Seria justamente assim, né? Então, vamos lá. A gente sabe o quê? Que esse lado 12 está para esse lado 9, assim como o lado CB está para o lado CE, né? Que eles são semelhantes. O que acontece, né? Então, vou repetir aqui, 12, 9. O lado CB, observe que o lado CB é o quê? É o CE mais EB, né? CE mais o lado EB. Só que o lado EB é 4, né? A gente já tem ali, então eu vou jogar direto aqui o 4, né? O lado CB é o CE mais 4, que dividido por CE. Fazer multiplicação cruzada. Então, a gente tem 12CE igual a 9 vezes CE mais 4. Então, 12CE, que a gente faz o chuveirinho, né? 9CE, 9 vezes 4, 36. Passo o CE para o outro lado, então eu tenho 12CE menos 9CE igual a 36. Aqui eu tenho 3CE igual a 36. Então, o lado CE é 36 dividido por 3. CE vai ser 12. Então, o lado CE vale 12. E aí, o lado CB, né? É só a gente ver que o CE mais EB é o CB, né? Então, CB é o CE mais EB. Então, CB, CE a gente acabou de calcular é 12, o EB é 4. Então, o lado CB vai ser 16, tá? Então, é assim que a gente pode utilizar o teorema para fazer a semelhança entre dois triângulos, ok? Bom, gente, vocês se lembram que isso aqui foi o exercício que a gente resolveu, tá? Era do livro, fiz aqui com vocês. Vocês lembram que eu falei no começo que pra gente ver, né, se os dois triângulos são semelhantes, a gente tem que saber se todos os ângulos correspondentes são iguais, né, os de um iguais com o do outro triângulo, e se os lados homólogos são proporcionais. Só que assim, a gente agora vai ver que a gente não vai precisar verificar todas essas coisas. A gente pode utilizar alguns critérios e aí a gente não precisa verificar tudo. Então, o primeiro critério é o quê? É o critério ângulo-ângulo, que é o seguinte: se eu tiver dois triângulos em que eu tenho esse ângulo igual a esse e esse ângulo aqui igual a esse. Então, eu já vou saber que esses dois triângulos são semelhantes. Eu não preciso mais verificar nada, tá ok? Toda vez que eu tiver dois ângulos iguais aos dois ângulos do outro, esses triângulos serão semelhantes, tá? E aqui o livro ele traz uma explicação de porquê, né? Ele faz toda uma demonstração bem bonitinha. Se você tiver curiosidade, você olha, tá? Eu não vou fazer aqui para não demorar mais ainda, mas a gente tem uma explicaçãozinha. O segundo caso é o lado ângulo, o critério lado ângulo lado, que é o seguinte, olha, se eu tiver um lado aqui, o C, dividido por esse C', e isso for igual a um lado B dividido pelo lado B', né? E se eu tiver esse ângulo entre eles dois iguais, então eu vou saber que esses dois triângulos são semelhantes. Eu não preciso verificar mais nada. Basta isso aqui, tá? Que esses lados sejam proporcionais, C com C', B com B', e o ângulo entre eles dois sejam iguais. Então eu vou saber que esses dois triângulos são semelhantes. Não preciso mais olhar nada, ok? Novamente, tem uma explicação. E o critério lado, 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 que é o mais fácil, que é se eu tiver um triângulo onde os três lados são proporcionais, ou seja, A sobre A' vai ser igual ao B sobre o B', que vai ser igual ao C sobre o C'. Então, esses dois triângulos são semelhantes. Eu não preciso nem olhar os ângulos nesse caso aqui. Eu já vou saber que os ângulos vão ser iguais, tá? Então, aqui, gente, são os três critérios de semelhança que a gente pode utilizar para a gente não precisar verificar tudo, né? Para saber se os dois triângulos são semelhantes. Basta que aconteça algum desses casos aqui e a gente já vai saber. Então, vamos olhar aqui o exercício, um exemplo. Bom, gente, então aqui, esse exemplo aqui, né? A gente vai calcular quem é o x aqui e quem é o y aqui. Então, olha só, veja que esse ângulo aqui já é igual a esse ângulo aqui, né, pelo desenho.
Veja que esse ângulo aqui é igual a esse ângulo aqui também pelo desenho. Então, a gente já sabe, pelo critério ângulo-ângulo, que esses dois triângulos serão semelhantes, ok? A gente não precisa mais verificar nada, se eles vão ser semelhantes ou não. Por quê? Porque a gente só precisa ter dois ângulos iguais, né, pelo critério. Então, a gente já sabe que eles são semelhantes e a gente vai poder fazer aquelas continhas de proporção para descobrir quem é esse x e quem é esse y aí. Se você não consegue verificar qual lado a gente corresponde a qual lado, desenhe os dois triângulos novamente. Então, aqui eu redesenhei o triângulo ABE. Eu sei o quê? Que esse lado aqui, né? E eu sei esse lado aqui, esses ângulos aqui. Então, AE é 1,6, EB é 2. Agora aqui para o outro triângulo, o BC e o D. Então, eu sei que BC aqui é 4,5. Eu sei que o BD é 6. Ângulo D aqui. C aqui. Então, observa, deixa eles bem organizadinhos, né? Ângulo correspondente aqui, né? Com ângulo correspondente aqui, para ficar bem fácil de você visualizar. Agora a gente, vamos lá, vamos descobrir quem falta, né? Aqui a gente falta o x e aqui a gente falta o y. Então, veja, gente, o x, ele está para 4,5, assim como o 2 está para o 6, né? Multiplicação cruzada aqui. Então, eu tenho 6x, 4,5 vezes 2 dá 9. X vai ser 9 dividido por 6. 9 dividido por 6 vai ser 1,5. Então, descobrimos o valor de x. Agora, vamos descobrir o y. Eu tenho o quê? Que 1,6 está para o y, assim também como o 2 está para o 6. Multiplicação cruzada aqui. Eu sei que 2y vai ser igual a 1,6 vezes 6. Isso vai dar 9,6. Então, o y vai ser 9,6 dividido por 2. Y vai ser 4,8. Então, é assim que a gente utiliza. Então, veja que a gente utiliza o critério de semelhança só para dizer que os triângulos são semelhantes. E a partir daí a gente faz o cálculo, tá? Porque o cálculo só dá certo se os triângulos forem semelhantes. Então, é por isso que a gente tem que utilizar primeiro o critério para saber. Tá ok? Bom, gente, vou parar por aqui. Espero que vocês tenham gostado. A maioria dos exercícios que eu deixei lá são baseados nesse aqui, tá? Mas se ainda ficar dúvida, vocês me procurem aí, né? Então, eu vou parar por aqui e até mais.